Do Senhor, amém? Amém. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 4. Obrigado, meu querido. Livro de Gênesis, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga me espere. Glória a Deus. Livro do Princípio, capítulo 4, versículo 1, diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Amém? Amém. Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a amada igreja, todos os membros, obreiros deste lugar e os visitantes que estão conosco esta noite. É um prazer ter cada um de vocês aqui conosco, amém? Deus tem uma palavra, irmãos, para nós essa noite. Não é muito comum nós estarmos abordando o assunto que será falado no dia de hoje, mas é um assunto que Deus quer trazer para a sua amada igreja, porque a palavra de Deus, ela traz princípios e valores para que possa estar abençoando a sua amada igreja. E é necessário nós conhecermos esses princípios e valores estabelecidos no seu reino. Todos nós sabemos que Jesus, quando começou o seu ministério, a palavra que Jesus começa o seu ministério é: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. As pessoas agora que entendiam que necessitavam do arrependimento para que pudesse adentrar no reino de Deus. A segunda etapa foi quando Jesus agora sentou para trazer o sermão da montanha, que é um ensino de como você é ser participante desse reino. Quais são as diretrizes, as orientações para que nós, como cristãos, venhamos andar sobre essa face da terra. Então Jesus, ele pregava, mas Jesus, ele ensinava. E hoje nós estaremos falando um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. A palavra que nós lemos no versículo 4, vai dizer que Abel trouxe dois primogênitos, ou alguns textos está dizendo primícias, que vai trazer a mesma conotação. E a gente vai ver que primícia é a primeira de todas as coisas. É a primeira coisa de todas as coisas. É o primeiro a se fazer. E a gente vai ver que Deus está trazendo uma instrução
para o primeiro culto de adoração depois da queda de Adão. E ele vai estar trazendo sobre a primícia, está trazendo sobre a primogenitura, aquilo que é de direito, aquilo que pertence, aquilo que é destinado, aquilo que é um dever, uma tarefa. E ele vai perguntar a Caim, por que Caim mudou o seu semblante? O texto que nós lemos vai dizer: e aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas para Caim, para a sua oferta não atentou, irou-se Caim fortemente e descalhou-lhe. Glória a Deus. Irou-se Caim fortemente e descalhou-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bens, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Glória a Deus. Nós iremos ver que os dois trouxeram uma oferta ao Senhor. Eles trouxeram daquilo que eles tinham. Abel, ele era aquele que cuidava de ovelhas, cuidava de animais. E ele vai trazer a primícia daquilo que ele estava cuidando. E vamos ver que Caim, ele vai trazer a oferta do seu fruto, do seu trabalho, agricultura. E a gente vai ver que no contexto está se falando que o semblante de Caim desfaleceu-se, porque o Senhor não se agradou da oferta de Caim, trazendo uma ideia para nós que Caim estava entendendo porque o Senhor não recebeu a sua oferta. Quem está entendendo, da glória a Deus? Glória a Deus. A gente vai ver que primícias, elas são atributos que têm a tendência a honrar a Deus. Aleluia. E Mateus, no capítulo 6, versículo 36, vai estar dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A gente vai ver que a primícia, ela está em todo o contexto bíblico. E Deus, Ele se importa com aquilo que vem primeiro. Deus, Ele se importa com aquilo que é prioridade para o seu reino. E Jesus, no Novo Testamento, Ele vai dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas lhe serão-vos acrescentadas. Mas existe uma regra, uma determinação, uma tarefa, que é buscar em primeiro lugar. A prioridade de Deus é para aqueles que têm prioridade para o seu reino. A prioridade de Deus é para aqueles que têm prioridade no seu reino. Glória a Deus. E a gente vai ver diante desse texto que ele se atenta para a oferta de Caim. Por quê? Porque a oferta de Caim foi a primícia. Ele pegou a primeira parte, ele pegou aquilo que veio em primeiro e ele levou para o Senhor e apresentou, e o Senhor se atentou para a oferta de Abel. A gente vai ver que os mistérios e os segredos que Deus tem é revelado para aqueles que colocam o reino dele em primeiro lugar em sua vida.
Deus, ele se revela, Deus, ele aparece, Deus, ele se manifesta, Deus, ele opera para aqueles que têm colocado em primeiro lugar o seu reino sobre a sua vida. Glória a Deus. A gente vai ver que a primícia para Deus, ele é muito importante. Quem quer saber da glória a Deus? Glória a Deus. Porque a gente vai ver que Deus, ele não nos trata em segundo plano. Deus, quando ele quis trazer a salvação para a humanidade, ele trouxe a primícia, ele trouxe o primogênito, ele trouxe aquilo que era de melhor, que foi o seu filho amado, e deu para que pudesse estar se sacrificando para cada um de nós. Ele foi a primícia quando resolveu salvar a humanidade, e ele foi o primeiro a ser salvo, para que possa agora cada um de nós estar indo para o mesmo caminho, que é o caminho da salvação. A gente vai ver que diante dessa oferta, nós vamos ver duas rejeições. Primeiro, Deus, ele vai estar rejeitando a oferta, e segundo, o ofertante. Isso é muito importante para nós, porque nós temos que tomar a palavra de Deus no nosso coração e sermos vigilantes nos dias atuais. Por quê? Porque existem muitos discípulos de Caim que estão por aí dizendo: olha, o primeiro lugar não é para Deus, as primícias não é para Deus. Olha, você pode levar aqui a sobra que tiver para o Senhor, que Ele vai aceitar. Mas o que nós estamos aprendendo aqui é que Deus rejeitou a oferta e o ofertante, e se lembrou daquele que colocou o reino de Deus em primeiro lugar, e lembrou a oferta de Caim. Eu estou recebendo com grande alegria. Os discípulos de Caim querem desfocar aqueles que têm colocado o reino de Deus em primeiro lugar em sua vida. E nós precisamos nos atentar com comentários, com atuações e situações que nos levam a deixar o Senhor. Vamos ver no livro de Deuteronômio, que quer dizer releitura das Escrituras ou da lei, que diz assim: e será que é quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e a possuíres, e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo, que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porá no cesto, irás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. Irás ao sacerdote que houver naquele dias, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Segunda situação que nós vemos aqui, que a primícia, ela é um atributo de gratidão e louvor a Deus. O Senhor está determinando que a primícia tem que ser levada no altar. E é interessante porque Ele está falando para o povo de Israel. Além de eles ter que trazer as primícias, as ofertas, os dízimos para o altar, para ser apresentado ao sacerdote, eles não poderiam só entregar e ir embora. Eles teriam que entregar o sacerdote e fazer uma oração. E lembrar que o arameu saiu da terra de Ur dos caldeus, peregrinou, foi para a terra de Canaã, Deus fez uma promessa, foi para o Egito, voltou, Deus cuidou. Aquela nação agora começou a se multiplicar. Deus trouxe uma promessa, 400 anos, 70 pessoas, agora viraram 600 mil pessoas. E Deus agora lembrou da promessa.
a Abraão. E levanta Moisés para libertar o povo e diz: olha, eu vou libertar, vou tirar da opressão e vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. E Deus manda dizer para aquele povo: não é só trazer oferta, é vocês orarem, lembrar do que eu fiz na vida de vocês, e você ser grato, entregar na mão do sacerdote e dizer: obrigado, Senhor, pelo livramento e os cuidados que você teve pela minha vida. Porque nós não damos os dízimos e as ofertas, devolvemos. Nós não pagamos. Nós estamos adorando a Deus com aquilo que Deus tem nos abençoado. E Deus, Ele faz com que a gente venha dar uma pequena parte, e o restante da parte fique conosco. Mas esse restante se é consagrado ao Senhor, para que o Senhor venha trazer alimento e sustento e cuidado na vida do cristão. Glória a Deus. O que isso quer dizer? É que a oferta que é levada, é apresentada ao Senhor em forma de gratidão. O Senhor santifica aquela oferta e aquele dízimo, e é separado para o Senhor. A partir daquele momento, aquela oferta é santificada, e o restante todo passa a ser santificado. Isso faz com que o inimigo ele não venha ter poder para colocar a mão sobre as nossas fazendas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque por causa de um ato, todo a oferta, tudo aquilo que Deus estabeleceu para nós agora é santificado, é cuidado pelo Senhor. Quem está entendendo, dá glória a Deus. E Êxodo, no capítulo 13, do 1 ao 13, vai dizer: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levado. A gente vai ver que Deus estabeleceu até os primeiros filhos do povo de Israel para ser consagrado ao Senhor. A gente vai ver que a partir do momento que quando um cordeiro ele vem ter um filho e sai da desmama, esse é levado e consagrado ao Senhor, aquilo traz para aquela pessoa que cuida de animais uma porta aberta para que aquele animal venha a ser produtivo. É por isso que o Egito olhou para aquele povo e olhava e falava: rapaz, esse povo está começando a crescer demais, eles estão se multiplicando demais, eles estão se fortalecendo, daqui a pouco eles vão tomar o Egito. Aleluia. Porque Deus era com eles. Aleluia. A mão do Senhor faz toda a diferença. Glória a Deus. Deus, Ele se importa com as primícias. Quando entregamos o primeiro a Deus, Ele se responsabiliza com o restante. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Vamos ver em Números, no capítulo 18, versículo 1, que vai trazer algo muito interessante, glória a Deus, sobre a regulamentação das primícias. Então disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levareis
sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estarei perante a tenda do testemunho. E eles farão a tua guarda, a guarda de toda a tenda. Mas não se chegarão os utensílios do santuário e ao altar, para que não morram, tanto eles como vós. Mas se ajuntarão a ti, farão a guarda da tenda da congregação em todo o ministério da tenda. E o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, farei a guarda do santuário e a guarda do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos os levitas do meio dos filhos de Israel. As vós são dados em dádiva pelo Senhor, para administrar o ministério da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar, e no que estiver dentro do véu, isto administrareis. E eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Disse mais o Senhor Arão: e eu, eis que tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção, as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Glória a Deus. A gente vai ver que Deus estabeleceu os sacerdotes para tomar conta do templo. E a gente vê que escolhe a tribo de Levi, pois a tribo de Levi, na hora da repartição da terra da conquista, eles não tiveram, pois essa tribo ficou para cuidar do tabernáculo, para cuidar do templo do Senhor. E eles não poderiam adquirir terras, eles não poderiam trabalhar em outros negócios. E Deus, Ele vai cuidar dessa tribo, trazendo os dízimos e as ofertas santificadas, para que eles possam cuidar do sacerdote, do levita e da família dos levitas. Então a gente vai ver que tudo aquilo que Deus está estabelecendo como santo está precisando trazer para dentro do altar. Diga comigo, para dentro do altar. Então a gente vai ver que o Senhor está regulamentando que os dízimos e as ofertas serão dados aos levitas e sacerdotes. Para o nosso contexto atual, está falando sobre os pastores e os obreiros. Está se falando sobre os missionários que serão enviados. Está se falando sobre os órfãos e as viúvas que precisam ser cuidadas. Está se falando sobre o cuidado do templo que precisa ser administrado. E é através daquilo que Deus está santificando no seu altar. Aleluia! Glória a Deus! A gente vai ver que como dádiva daquilo que Deus está estabelecendo para nós, que é a vida, o fôlego de vida, e tudo aquilo que o Senhor proporciona, a nossa salvação e o seu amor a cada dia estendido por nós, nós precisamos estar adorando a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas em forma de gratidão por reconhecimento tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Pastor, então primícia é só dízimo e oferta, negativo é tudo. Quando nós acordamos pela manhã, o que é que nós fazemos? A primeira coisa é pegar o celular e olhar o Zap, o Facebook e o Instagram. Muitos que não conhecem ainda o Senhor ainda botam assim: me sentindo triste, parecendo até que Deus está no Instagram. A gente vai ver, irmão, que o acordar vai dizer se Deus é a sua primícia ou não. Aleluia! Porque nós deveríamos acordar de manhã e dizer: Pai, eu sou grato por mais um dia de estar na sua presença. Guarda a minha saída deste lugar, e os que ficarem em casa, coloca um anjo acampado na porta. As primícias,
Senhor ser grato. A gratidão atrai as bênçãos de Deus, e a ingratidão afasta as bênçãos de Deus. Deus quer primícia do seu povo. Cadê o povo de Deus? Pastor, em que momento eu devo trazer as ofertas e o dízimo para a casa do Senhor, para a tenda da congregação? É quando eu desfrutar de tudo que eu receber, e se sobrar, aí eu levo. Se não sobrar, pastor, vai me desculpar, mas se der, eu levo. Se sobrar, eu vou levar. Deus está trazendo para nós um princípio básico. Deus requer primícia para que o restante venha a ser abençoado em nome de Jesus. A gente vai ver que o profeta Uchoa, a semana toda falando de Ageu. Ageu, ele vai falar que o povo começou a estar trabalhando e muito, mas esqueceram da casa do Senhor. E ele vai dizer que era como um saco furado. Trabalhava e não saciava. Trabalhava e não via a cor do dinheiro sobre a sua vida. Porque se esqueceram de colocar a primícia na mão do Senhor. E Deus está dizendo para nós hoje que nós devemos escutar o profeta Ageu, que está dizendo para nós: olha, coloca a primícia na mão do Senhor, porque é tempo de restituição. Glória a Deus. O reino de Deus é um reino de primícias. Repita comigo: o reino de Deus é um reino de primícias. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e pelo seu ato Deus vai trazer o que você está precisando. Glória a Deus. Vamos ver em Josué, no capítulo 6 e capítulo 7, algo interessante. Quando Deus traz a terra da promessa, diz Josué: lhe darei uma estratégia. Você estará arrodeando a cidade de Jericó, pois a cidade de Jericó era uma cidade grande e fortificada. Mas era impossível para eles passar por aquelas muralhas. E Deus vai dar uma estratégia de crente, porque só crente para acreditar nesses mistérios. Aleluia. Porque aquele que está andando na premissa de Deus tem mistério de Deus. Olha, você em 7 dias dará uma volta na cidade, colocará o sacerdote tocando a trombeta e o povo com a espada na frente. No 7º dia vocês darão 7 voltas, e vocês irão começar a gritar. A palavra de Deus vai dizer que as muralhas caíram no 7º dia. E o povo agora passou, detalhe, teve que lutar para que pudesse estar conquistando a cidade de Jericó. E a gente vai ver no capítulo 6, Deus trazendo uma determinação para Josué: olha, eu darei a cidade fortificada para vocês, mas algo eu estarei requerindo: que o ouro, a prata e todos os metais que estão neste lugar é santificado para mim. Eles poderiam estar indo lutar, eles poderiam estar indo ali fazer a vontade do Senhor,
Mas Deus trouxe uma determinação: não pegará o ouro e a prata e nada que é de metal, porque será consagrado ao Senhor, entreguem ao sacerdote. E a gente vai ver que assim acontece. Depois da cidade de Jericó, vem uma aldeia, chamada aldeia de Ai. A aldeia era tão pequena, mas tão pequena, que disseram a Josué: Josué, não manda todo o exército, porque é uma aldeia pequena. Se nós acabamos com a magnitude de uma cidade dessa, estado, quem tirar uma aldeia, manda só 100 homens aí que vai dar conta. E quando eles vão lá, eles perdem a guerra e voltam correndo. E Josué vai procurar o Senhor e vai dizer: anátema no meio do arraial. Eu fiquei me perguntando: Senhor, por que aconteceu isso? Deus, ele deu a terra de Canaã. Josué agora está entrando para conquistar a terra. A primeira cidade, repita comigo, a primeira cidade a ser conquistada foi Jericó. Vocês não entenderam ainda? A primeira cidade a ser conquistada, para depois ser conquistado o restante, foi Jericó. E Deus estabeleceu: essa primeira cidade será consagrada para mim, o restante eu colocarei na mão de vocês. Foi o princípio, foi a primeira, foi a primícia. Depois eles iriam conquistar todo o restante da terra, mas o primeiro teria que ser devoltado ao Senhor. Pastor, e o que foi que aconteceu? Ninguém viu que Acã pegou um objeto de ouro e colocou debaixo de uma tenda uma capa babilônica e um objeto de ouro. Aí você me pergunta: mas isso tudo foi por causa da capa babilônica? Não. Se você ler Josué capítulo 6, você vai ver que está escrito que Deus estabeleceu: olha, dizei que será anátema todos aqueles que pegarem algo que pertence ao Senhor. Tudo que seja de ouro, prata e metal será dado aos levitas em consagração ao Senhor. Acã pegou aquilo que era de Deus, Acã roubou aquilo que era de Deus e trouxe maldição para a sua vida. Pastor, mas ninguém viu, mas Deus viu. E a batalha foi perdida, irmãos. Volta para mim. Quem aqui não já chegou na igreja com problemas dificílimos de resolver? Fomos a fulano, Bertano, Ciclano e ninguém não conseguiu resolver. E Deus, ele fez como a muralha de Jericó, era impossível. Mas Deus foi lá e trouxe a bênção em nossa mão, coisa que é grande. E Deus depois só não testou nos pequenos e a gente perdeu. Eu vim das drogas, irmãos, nunca consegui me libertar. Mas quando eu fui ao Senhor, 3 dias invernado, o Senhor olhou para mim: vou te libertar, vou te libertar, vou te libertar. E Deus veio me pedir coisas pequenas. Senhor, primeiro é para o Senhor, aleluia.
a gente vai ver que foi necessário tirar anátema no meio de Israel, para que Israel pudesse prosseguir e conquistar a terra que já era deles. Deus está dizendo: coloca o reino de Deus em primeiro lugar e se prepara para conquistar. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai estar trazendo para nós que Deus, Ele não instituiu o dízimo e a oferta porque Ele precisa. Deus é dono do ouro e da prata, sim ou não? Sim. Deus precisa? Não. Mas por que Ele fez isso? Deus, Ele fez isso porque tudo aquilo que a gente tem apego tira a prioridade que é Ele. Quando nós estamos lá no mundo lá fora, o que é que a gente fala? Eu vou dar meu dinheiro para o pastor ficar andando de carrão. Não é assim? Porque a gente é apegado. E Deus coloca: olha, não pode ser apegado. Se colocar o meu reino em primeiro lugar, tem que se apegar a mim, porque a provisão vem de mim. O livro de Provérbios, de número 3, verso 9, diz assim: honre ao Senhor com teus bens e com as primícias dos teus ganhos, e encherão os teus celeiros e transbordarão. Irmãos, a quem eu entrego meu dízimo e minha oferta? Quem? Quem, irmãos? Ao Senhor. Nós trazemos aqui, o gasofilácio está aqui por quê? Trazei todo o dízimo à casa do tesouro. O ofertante precisa vir: Senhor, obrigado, agradecer a Deus assim como Ele determinou. Ser grato a Deus porque reconhece que é Deus que supre a sua necessidade. Ele traz ao Senhor. Aí às vezes a gente vai vendo algumas situações aí na televisão, de algumas pessoas que acabam defraudando o reino de Deus. Mas eu quero dizer algo. Se por exemplo, eu dou aqui para Luan, segura aqui, esse copo é seu, estou dando para você, porque você merece. Amém? Vou-me embora. Aí, porventura, Jonathan vem e pega o copo dele, levou o copo de Luan. Espera aí, Jonathan pegou o copo meu ou de Luan? De quem? Luan. A minha atitude foi desfeita? Não. Por quê? Porque eu entreguei? Não. É assim, meu irmão, no reino de Deus. Independente se de alguém está fazendo algo, coloca no seu coração: você entregou ao Senhor e Ele recebeu. Agora, se tem alguém fazendo algo, Deus vai cuidar dele. Eu quero lembrar para vocês de um sacerdote chamado Eli. E Eli passou muitos anos o Senhor repreendendo Eli: olha, Eli, os seus filhos estão pegando das minhas ofertas que são santificadas. Os filhos de Eli estavam pegando as ofertas antes de chegar no templo do Senhor e colocavam o garfo. E pegava parte daquilo que era consagrado ao Senhor. A palavra de Deus vai dizer que toda a casa de Eli pereceu por causa do sacerdote que pegou daquilo que era Deus. Não se preocupe que você está levando a sua
oferta, o seu dízimo para entregar ao Senhor, ele está recebendo. Agora aquele que tem defraudado, esse prestará conta a Deus, e a conta vai chegar. Eu quero dizer para vocês que todos os grandes avivamentos que nós vemos no Antigo Testamento, ele passou por restauração financeira. Todos os grandes avivamentos que o povo foi cheio da glória de Deus, Deus restaurou as fazendas e o gado e os animais. Faz parte do avivamento de Deus. Ele trabalha em todas as coisas. A gente vê isso no livro de Joel, no capítulo 2. Aleluia. Capítulo 2, versículo 23 ao 28. Nós iremos estar vendo que a promessa de Deus era que viria um tempo que os velhos, os moços, profetizariam que o povo ia ser cheio do Espírito Santo. Mas quando olhamos versículos anteriores, Deus está dizendo: estarei estabelecendo as minhas promessas, estarei cuidando do povo, não faltará, trazei fartura, eu vou tirar tudo aquilo que os inimigos levaram de vocês, e vou restaurar a bênção material, e também encherei a minha casa com a glória de Deus, porque as pessoas colocarão o reino de Deus e a minha justiça em primeiro lugar, e não faltará avivamento. Nós podemos ser cheios da presença de Deus, mas também nós possamos ser abastados pela presença de Deus, pois é promessa dele. Vamos ver que houve-se um tempo de restauração. Eu quero dizer para você, para encerrar a mensagem do dia, a gente vê que Jó era um homem que andava com Deus, homem temente, que se desviava do mal. E a palavra do Senhor vai dizer que Satanás se apresenta ao Senhor e diz: olha, o Senhor diz: olha, viste meu servo Jó, homem temente, que anda na minha presença, se desvia do mal. Claro, o Senhor tem abençoado a vida dele, tira tudo que ele tem. A gente vai ver que Deus, ele permite que Jó perca os seus bens e tudo aquilo que Jó tinha de alegria. Mas Jó não nega o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que quando a prova passa, Deus, ele vai restituir tudo na vida de Jó em dobro. Mas pastor, foi o diabo que levou e devolveu tudo aquilo para Jó? Não, o diabo não tem nada. Quem trouxe tudo na vida de Jó em dobro foi Deus. E esse Deus está aqui esta noite para trazer restituição da sua vida. Se coloca de pé, irmão.